Boa noite a todo mundo aí que tá chegando. Vou esperar aí uns 2 minutinhos para ver se entra mais gente, né? Rapidinho aqui a gente começa. Fala aí, professor. Oi? Tá não. Tá não, por favor? Agora apareceu. Já tem 2 pessoas. O Felipe de Dácia entrou. Certo, então vamos lá, né, pessoal? Boa noite. Eu me chamo Micael Costa, certo? Esse projeto é apoiado aí pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, pela Lei número 13.811, do dia 18 de agosto de 2006. 16. Corrigindo. Começa de novo, pode começar, não tem problema não. Boa noite a todos. Eu me chamo Micael Costa. Uma breve entrada aqui. A gente quer dizer que esse projeto é apoiado aqui pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com a lei de número 13.811, de 16 de agosto de 2016. Repetindo, vou apresentar bem rápido, eu me chamo Micael Costa. No mundo junino estou desde 2013, comecei lá em 2013 como brincante e fui pegando conhecimento com toda essa bagagem. Pode-se dizer que esse vai ser o primeiro ano que eu não danço desde 2013, que a gente passou, infelizmente passamos 2 anos sem São João, mas esse ano eu não estou dançando. Em 2019 eu fui marcador da Junina Santo Antônio, um ano de muito aprendizado, tanto como marcador, como também no projeto em si, do mundo junino. A gente passou um ano corrigindo, a gente passou um ano sem dançar. Em 2017, a gente passou um ano off, certo? Foi um ano onde eu saí da quadra e fui para a arquibancada ver, assistir. Assistir de fora, aí onde o interesse foi aumentando para poder estudar, para poder conhecer mais como que funciona esse mundo junino, certo? Fora do mundo junino, estou na dança, no mundo cultural desde 2010, onde eu iniciei com uma dança que na época era popular, certo? Só para me apresentar rápido, era o freestyle. Com pouco tempo depois eu entrei nas danças urbanas, que foi onde eu me encontrei. E de 2012 até praticamente esse ano, graças a Deus, estou ainda aí nas danças urbanas. Já fui coreógrafo, dançarino, já fui professor em várias academias aqui pela cidade, já dei workshop em vários cantos. Mas vamos voltar aqui para o tema aqui da nossa aula, né, da nossa live, que é o quê? A gente vai fazer uma interpretação do movimento junino, do mundo junino. Ao meu ver, eu vou passar para vocês como que a gente faz para ter uma primeira noção do que é a quadrilha, de como se montar a quadrilha, do que se fazer em uma quadrilha. A gente sabe que não é nada demais. Tem muita gente que pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não. Quando você faz o seu, aquele velho feijãozinho com arroz, pronto, certo? De primeiro, a gente sabe, muita gente não sabe, mas a quadrilha junina ela não tem uma origem nordestina em si.
A gente sabe que São João remete muito ao Nordeste, né? Mas a dança, a quadrilha junina, ela veio da França, certo? Veio junto nas imigrações. E quando chegou aqui, ela se popularizou e se tornou o que é a quadrilha junina que a gente conhece hoje. Mas isso se originou lá na França e hoje é o que a gente conhece aqui, certo? Se a gente for ver e comparar, hoje em dia são danças completamente diferentes, porque as coisas mudaram com o tempo. Mas, só uma breve explicação rápida de origem. Primeiro de tudo, o que é uma quadrilha junina? Pode-se dizer que a quadrilha junina seja a forma de expressão que abrange mais movimentos culturais em um só lugar. Porque na quadrilha junina a gente tem que ter o quê? O principal de tudo é a dança, certo? A gente tem lá a dança com a quadrilha. Fora a dança, a gente tem também o teatro, que é parte essencial de uma quadrilha, é o teatro em si, que a gente sabe que tem o casamento, que tem a interpretação toda na quadrilha. A gente sabe que também que tem artesanato. Muitas das vezes a gente tem um cenário que precisa de um artesanato, a gente tem uma roupa que precisa de um artesanato e tudo isso. Daqui a gente já pode ver que é um dos movimentos mais ricos que existem. Por isso que na última live que eu fiz, eu pedi muito para que nem que fosse pouco, mas que houvesse o São João. Porque São João, assim, a quadrilha não envolve só quem está dançando ali naquele momento. Envolve todo um aglomerado de situações. Tem pessoas que costuram, tem pessoas que fabricam as coisas do cenário em si, e tudo isso conta, certo? É uma renda muito grande que envolve. E quadrilha eu vejo como isso, ela é um misto de muitos movimentos em um lugar só. O que mais me cativou na quadrilha é isso. Ela não se fecha a uma coisa só, não é só dança, não é só teatro. Ela abrange tudo. Isso talvez seja o ponto-chave de uma quadrilha, ela ser boa em tudo isso. Depois de tudo, quando a gente pensa em quadrilha, a gente já pensa logo também em carros, certo? A gente sabe que a quadrilha ela é feita de casal de noivos, rainha e marcador. Antigamente a gente tinha a princesinha, que era presente em toda a quadrilha. A gente também tinha, às vezes, os próprios personagens do casamento ficavam presentes na quadrilha, mas a gente sabe que, assim, que é praticamente obrigatório, praticamente não, é obrigatório ter numa quadrilha o casal de noivo, rainha e marcador. Conforme eu for passando aqui para vocês, vocês vão entender mais o meu ponto de vista, certo? Para mim, quadrilha se resume a quê? O que é a dança? Ela tem que representar o quê? Ao simples movimento de ser o quê? O casamento dos noivos. Isso se perdeu durante o tempo, mas a gente tem que abrir a mente e saber que aquela quadrilha que está dançando ali naquele momento, nada mais é do que o festejo dos noivos que acabou de acontecer, o casamento deles. Isso com o tempo foi se perdendo, mas é uma coisa que não deveria ter se perdido, certo? Hoje em dia, querendo ou não, existe um foco muito grande nas rainhas, aceito e tudo mais, mas muitas quadrilhas desequilibram as coisas, focam muito mais na rainha e esquece quem é o personagem principal da quadrilha, que é o casal de noivo, certo? Eu acredito que tem que ter o equilíbrio entre tudo isso. Tem que ter o momento da rainha e tem que ter o momento do casal de noivo. Porque é como eu estou falando para vocês. A quadrilha é a festa do casamento do casal de noivos, certo? Então, acho que aqui já deu uma primeira noção do que eu vou tentar passar daqui para frente. O meu foco é muito grande no casal de noivo. Não desmereça a rainha. Você vai ver que ela vai ter um papel importante aqui, certo? Feito isso, a gente vai partir do início. Como montar? O que fazer? Aqui, dizendo mais uma vez, eu vou expressar o meu ponto de vista de como se fazer isso. Cada coreógrafo, cada presidente, cada diretor de espetáculo vai ter o seu ponto de vista de como que faz esse processo, certo? Como se inicia? Existem duas formas de se iniciar. Ou você inicia pela uma entrada,
onde normalmente nessa entrada é onde você vai dar o pontapé inicial do que vai se tratar o seu tema. E normalmente as entradas são um misto entre atuações e dança. Uma dança que não envolve quadrilha, certo? Já vi quadrilhas que fazem quadrilha como entrada, aquele saraneia, os passos típicos, certo? Mas normalmente se envolve um contemporâneo, se envolve um chachado, se envolve um baião como entrada. Aqui eu vou passar do pressuposto que a gente vai começar com entrada. Deixa eu explicar como é que vai funcionar, certo? Eu vou passar um roteiro de uma quadrilha que eu estou imaginando aqui junto com vocês. Que aí vocês vão conseguir entender melhor como que se faz, certo? Aqui a gente vai começar do ponto que a quadrilha fez a entrada. Uma breve explicação do tema que eu vou montar aqui junto com vocês. O tema é o seguinte. Existe aqui, no Nordeste antigamente, a gente sabe que existiam os cangaceiros, né? E fora os cangaceiros também tinha o coronel, que tinha suas tropas, né? Os seus jargúcios. E a gente sabe que era uma rivalidade, cangaceiros com os jargúcios do coronel. Aí o que é que vai se presumir meu tema? Existem os cangaceiros e existe os coronel. Existe esse coronel, certo? O cangaceiro, ele tem um filho, que por a ordem seria o sucessor dele quando ele chegasse a morrer. E o coronel, ele tem duas filhas, certo? Ele tem duas filhas. Em um embate entre eles dois, entre esses dois lados, acontece a fatalidade ou ambos lados acontecer algum evento trágico, a morte de algum familiar dos lados. E faz com que essa rivalidade aumente ainda mais. Só que nesse movimento, o filho do coronel, o filho do cangaceiro com a filha do coronel, eles se encontram e se apaixonam. Daqui você já vai tirar o casal de noivos, certo? Pronto. O que seria a entrada da quadrilha? Seria tudo isso aqui. Como eu disse, a entrada vai servir única e exclusivamente para ser o pontapé inicial da quadrilha. Eu aprendi com um grande amigo meu, Alessio, que a entrada é a carta-chave de sua quadrilha. O jurado que estiver assistindo, a plateia, vai saber o potencial que essa quadrilha tem para mostrar depois na entrada, certo? Se a entrada for bem feita, o jurado já vai ficar com o olho mais atento sobre o que vem a seguir. Então na entrada a gente faria um misto entre atuação, com dança, com esse embate e o encontro entre o casal de noivo. Finalizou a entrada, a gente parte para o quê? A gente parte para o casamento. E o casamento ia desenrolar toda aquela história. Sou sincero em dizer a vocês que eu não sou muito expert na parte de casamento, de atuação, mas as dicas simples para se ter um bom casamento são poucas, na minha visão, certo? Como eu nunca fui muito do lado do teatro, então eu não tenho uma visão tão ampla. Mas o que seria um bom casamento? Ele é um misto de boas atuações, bons figurinos, bom roteiro, que é extremamente importante. Para mim, a base seria essa. Como que a gente faz isso? Primeiro, a questão do estudo do personagem. A partir do momento que uma quadrilha determinante personagem, aquela pessoa que vai atuar, essa pessoa tem que estudar esse personagem e criar uma identidade para ele. Se isso não for feito por quem escreveu o casamento, certo? Porque, já adiantando logo o que eu iria falar antes. Na minha visão, na hora de montar um espetáculo junino, ele tem que ser bem divididozinho, certo? Tem que ter um coreógrafo, tem que ter uma pessoa exclusivamente para o casamento. Se possível, eu colocaria um coreógrafo para a quadrilha e procuraria um coreógrafo mais contemporâneo para a entrada. Porque isso aí ia fazer um misto de identidades. Não ia ficar uma coisa com uma identidade única, mas iria ter um misto de identidades. Partindo disso, como, na minha visão, teria uma pessoa específica para o casamento, essa pessoa, automaticamente, quando ela entregasse um roteiro desse casamento, ela iria ter que descrever todos os personagens que estavam lá e suas características.
Aí volta lá, quando a gente parou. Cada pessoa que fosse pegar seu personagemzinho, ela ia estudar, ela ia criar uma identidade perante o que o roteiro e o criador do roteiro passaram. E tudo isso pode ser feito você assistindo filmes, assistindo documentários, até mesmo no dia a dia. Se você vai interpretar um senhor de idade, você vai começar a reparar como que esses senhores de idade andam, falam, e tudo isso vai contar. Figurino. Figurino talvez seja uma das coisas, depois da atuação, mais importantes, que é onde vai ter um impacto ainda maior e vai trazer para os jurados e para a plateia que está assistindo aquele espetáculo uma sensação de estar naquele momento, certo? Então tem que ser meio estudado. Acredito que junto com o roteiro do casamento também tem que vir tudo isso explicado, certo? E o bom roteiro, isso aí eu não tenho como falar, como tem que ser escrito. A gente sabe que é um casamento, os noivos têm que se acertar, uma hora ou outra vai ter que ter algum momento de conflito entre as famílias, que isso é normal. Praticamente é um roteiro já batido entre as quadrilhas, é o conflito entre as famílias do noivo e da noiva. Mas passando disso, vamos englobar logo aqui, que mais para frente vocês vão entender. Eu já disse que o noivo é filho do cangaceiro e a noiva é uma, entenda bem, é uma das noivas, é uma das filhas do coronel, certo? Por que eu digo uma das filhas? Porque a outra filha é a rainha. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é dando um contexto ainda melhor que a gente vai apresentar. Porque fica mais rico, as coisas ficam mais ricas quando você dá um contexto para tudo e não pegar uma simples brincante, simples não, uma brincante lá da quadrilha e colocar uma faixa e dizer que é rainha. Não fica mais interessante se você pegar essa rainha e tornar ela uma personagem da sua história? Fica até mais interessante. E vocês vão ver que ela vai ter uma importância aqui no futuro, certo? O que é que a gente pode fazer aqui também? Ou a gente pega o coronel ou o pai do noivo para ser o marcador, para fechar com chave de ouro aqui tudo. Eu escolheria o pai do noivo por conta a gente já pensa também em figurino, né, que é muito importante no decorrer da quadrilha, e uma presença imponente, porque o marcador tem que ter essa presença imponente dentro da quadrilha, tem que saber que é ele que está mandando naquela quadrilha, certo? Existem vários estilos de quadrilha. Existe a quadrilha que é montada na música e existe a quadrilha que é comandada pelo marcador, certo? Então, querendo ou não, o papel de pai do noivo como cangaceiro, chefe daquele bando, ia trazer uma imponência ainda maior para esse personagem no decorrer da quadrilha. Então, faz o que? Depois do casamento é simples. A gente já deu aqui um contexto geral de personagens, certo? Vocês já viram que como é simples de se fazer, não é nada demais, é muito simples. A gente deu um contexto geral e vamos partir. Os noivos casaram, começa a grande festa. Eu, particularmente, o que é que eu já faria aqui? Já pegaria a parte dos noivos, a coreografia que tem entre eles dois, que a gente sabe que em certo momento da quadrilha tem a apresentação da rainha e tem a apresentação dos noivos. Não importa a ordem, mas é obrigatório ter. Então o que é que eu faria? Eu pegaria a quadrilha descansada, né, porque ainda não dançou, e pegaria os noivos ainda mais descansados e traria logo para cá. Assim que terminasse o casamento, já começava a hora deles, eles já mostravam do que são capazes. Depois disso aí, era só o jurado avaliar eles dois com a quadrilha. Na minha visão, com esse tema, que a gente sabe que as coisas podem mudar de tema para tema, mas na minha visão, para esse tema, eu acho que isso aí seria uma boa opção, certo? Depois das partes deles, continuaria a quadrilha. E aqui a gente vai começar alguns aspectos importantes. Primeiro de tudo, música. A música, o repertório que vai tocar na quadrilha, basicamente tem que falar do tema. Aqui, como a gente está falando de um tema bem amplo, a gente está falando de Nordeste praticamente. Não tem nada específico. No máximo que a gente poderia fazer era pegar 3 ou 4 músicas desse repertório e procurar alguma música que remetesse a essa guerra que existia entre Lampião e os coronéis e falassem de cangaço e tudo isso mais. Mas existem temas
que desejam mais atenção para esse sentido, certo? Se você for falar da chuva, da água, você vai ter que procurar músicas que falem da chuva e da água. Uma hora ou outra você vai ter que colocar essas músicas que representam o tema, certo? Só que aí como é que você completa? Completa com músicas tradicionais do mundo junino, certo? Quem nunca ouviu um Olha pro Céu, Meu Amor? São essas músicas que você também tem que complementar, porque normalmente são o quê? São as músicas que vai fazer com que a plateia cante junto com a quadrilha, certo? Ainda mais também se você, por exemplo, estiver falando de algum tema específico e cantar alguma música muito conhecida, vai chamar mais atenção ainda, porque o público conhece essa música e pode ser que ele ajude na animação, que é um dos quesitos importantes da quadrilha, é a animação. Se a quadrilha não estiver animada, automaticamente ela já perde em tudo, certo? Decorrendo aqui, a gente falou do repertório, a gente sabe que tem que ter um repertório bem montado, bem ensaiado, com regional, certo? Regional, para quem não sabe, é aquela banda que toca por trás da quadrilha. E partindo do repertório, a gente vai partir para o quê? Coreografia. Coreografia é onde as pessoas pensam que é a maior complicação de quadrilha, não é. Uma coreografia de um mundo junino nada mais é do que um quebra-cabeça. É você pegar várias pecinhas e ir montando no decorrer da sua história, no decorrer do seu enredo. Até porque é obrigatório 12 passos tradicionais do mundo junino. Seja a grande roda, seja o sarandê, seja o serrote, seja o túnel, seja o carrossel, não importa o que seja. Mas são obrigatórios, no mínimo, 12 passos, certo? Aí é nesse ponto onde as quadrilhas erram muito, porque elas fazem o quê? Elas pegam esses 12 passos e simplesmente jogam, porque elas preferem bailar mais do que mostrar a quadrilha em si. Quer mostrar coreografias, mas nada contra. Se eu fosse montar, iria ter os dois, porque tem que haver esse equilíbrio. Mas levando nesse ponto, só com esses 12 passos tradicionais, você já faz um adianto muito grande na quadrilha. Porque o que é que a gente tem que ver em conta? Que são 35 minutos, 35, 1 minuto de tolerância, vai 36. Mas a gente monta na base dos 35. O 36 é a emergência. 35 minutos. Vamos dar aqui 12 minutos para o casamento. Vai sobrar o quê? 23 para a quadrilha, certo? 23 para a quadrilha. Tira 3 por noivo, fica 20. Tira 3 para a rainha, fica 17. 17 minutos para tu montar uma quadrilha. Desses 12 passos tradicionais, se tu pegar 1 minuto para cada passo bem feito, eu sei que é muito, eu sei, mas é aí onde as pessoas erram. Se tu pegar esse tradicional e estilizar o tradicional, ele já vai deixar de ser tradicional. Não deixar de ser tradicional, porque ele não vai valer como passo, ele vai valer, mas já vai ter um sentido diferente, já vai ter um impacto diferente. Não vai ser mais uma simples grande roda, não vai ser mais um simples túnel, não vai ser mais uma simples montanha-russa. Mas, por exemplo, se você pegar desses 12 passos, pegar cada passo e fazer 1 minuto de coreografia em cima dele, já vai comer 12 minutos, pessoal. Vai sobrar aqui das nossas contagens 5 minutinhos para tu fazer uma quadrilha aí, uma coreografia bailada, certo? Então, voltando. Entendeu? Como eu falei que quadrilha nada mais é do que um quebra-cabeça que você sai montando. É só pegar pequenos pedaços de coreografia, pequenos passos tradicionais e ir juntando até formar uma quadrilha. A gente teve aí um boom enorme de quadrilhas bailadas, com muito jogo de braço, muito giro, muita coisa. E com o tempo isso foi se perdendo. Quando foi recentemente, de 2018, 2019, que foram os anos que eu estava atuando ainda, a gente teve o retorno do tradicional. O que chamou a atenção novamente foi um tradicional bem feito, que é o que importa realmente, certo? Um tradicional bem feito é o que importa, certo? Agora que vocês já sabem, normalmente, como tratar de ensino da coreografia, a gente sabe que no momento ali do meio da quadrilha, tem que ter o tema da quadrilha jogado ali em alguns momentos, certo? Você não pode simplesmente fazer uma entrada que mostre o tema, fazer um casamento explicando o tema e não falar mais do tema, certo? Tem que ter, sim, o tema dentro da quadrilha. Não só com figurino,
certo? O figurino tem que ser altamente fiel ao que o enredo quer mostrar. Como que eu faria o figurino dessa quadrilha? Eu dividiria a quadrilha no meio. Se ela tem 16 par, eu pegaria 8 pares da esquerda e faria eles de jagunço do coronel. E pegaria os 8 pares da direita e faria deles os cangaceiros do bando lá do pai do marcador, certo? Aqui você já teria 2 figurinos altamente fiéis ao tema que quer mostrar. Aqui lá na frente vai ser importante porque eu quero falar, certo? Então, a gente já falou aqui e vem uma das partes mais importantes, mais esperadas aí por a maioria do público. A gente sabe que hoje é uma das partes mais esperadas na quadrilha, é o que? É o momento da rainha. Lembra que eu falei que a rainha é a irmã da noiva, aqui nesse tema que a gente quer montar? Estou dando esse exemplo que é para você ter uma noção na hora que você for montar o seu. Tentar com que cada pedaço desse quebra-cabeça se encaixe no final. Então, a irmã da noiva seria a rainha, certo? Aqui a gente faria uma diferença de personalidade grande. A gente faria a noiva um pouco mais meiga, um pouco mais simples, e faria a rainha, que é a irmã dela, certo? Um pouco mais agressiva, mais puxando para o lado do pai. Aquela que quer mandar, aquela que quer pegar o lugar do pai dela lá na frente. E casa muito com a rainha, que a rainha tem que ser impotente no meio da quadrilha, tem que ser empoderada. Ela tem que se empoderar no meio da quadrilha. Então o que é que eu faria? Em certo momento da quadrilha, em certo passo também, poderia haver um conflito, onde já iria entrar um pouco mais de teatro. Haveria um conflito entre o bando do cangaceiro e os jagunços do coronel. Eles começavam ali o conflito, começavam, e chegaria quem? A rainha. Uma roupa que remetesse ao lado dela, né? O lado do jagunço, uma roupa bonita, que a gente sabe que figurino importa muito para os cargos em si, né? Tem lá, normalmente, se eu não me engano, os 4 quesitos de cada cargo são figurino, animação, casal de noivo tem harmonia entre os noivos, e acho que não estou lembrado muito bem, mas normalmente a gente sabe que figurino certeza está lá. Então ela viria com um figurino bem bonito e mandaria todo mundo ali parar naquele momento com aquela briga. Quem mandava naquela festa agora era ela, e chegaria o momento da rainha brilhar, certo? A gente sabe que para uma rainha se sair melhor do que ela já dança, é importante um bom cenário, tanto para a rainha quanto para o casal de noivo. É bom estudar bem o tema e ver o que pode trazer na hora desses mini espetáculos. A gente tem um grande espetáculo e na hora ali são espetáculozinhos no meio do grande espetáculo, certo? Isso aí mostraria todo o poder que a rainha tem da quadrilha, certo? Porque a gente tem que saber que depois do casal de noivos, pelo menos essa é a minha visão, vem ela. Então todas aquelas brincantes, aquelas dançarinas se espelham na rainha na hora de estar dançando. Ela dançaria, daria seu show e a partir daí a gente finalizaria, certo? Como que a gente pode finalizar? A finalização tem que, na minha visão, tem que ter uma finalização que fale do tema. Eu sei que eu estou falando muito que tem que ter tema, porque tem que ter o tema. Não pode ser algo jogado, simplesmente sair, dançar, ter o tema, como eu falei, só na entrada no casamento. Não. É interessante ter um pouquinho de tema no final da quadrilha. O que é que a gente poderia fazer aqui? Para encerrar simples e bem feito, pegaria o pai do noivo com o pai da noiva e eles entrariam em acordo. Apertariam a mão, no máximo apertar a mão, né? E a gente via que todo aquele espetáculo ele teve um começo, um meio e fim. Lá na entrada a gente teve um grande conflito que gerou uma tragédia, mas também teve o momento em que o casal de noivo se conheceu. Tem o casamento, que é o desenrolar toda a história com esse conflito, o pai do noivo não aceitando e a pai da noiva também não aceitando. E o decorrer, a gente sabe que eles casam, o decorrer da quadrilha segue
até o ápice final, que é a união por causa, lembrem? Por causa do casamento, a união desses dois bandos, certo? Isso era uma finalização para esse espetáculo que eu estou falando, sensacional. Não precisaria mais disso. E como eu falei para vocês, certo? Cada tema tem o seu jeito de se trabalhar, tem a sua forma de introduzir os personagens, de desenvolver esses personagens durante a quadrilha. Mas para esse tema aqui eu acho que eu consegui abranger bastante como que a gente faz o desenrolar de uma quadrilha simples, mas bem feita. Como eu falei antes, vocês viram que não é nada demais, não é nada demais botar uma quadrilha. É só você estudar bem o que quer fazer, certo? Um tema bem feito, ele tem que ser estudado, tem que ser elaborado, tem que ser às vezes até refeito. Às vezes você tem que ter no mínimo 3 temas e jogar em cima da mesa para ver qual desses temas pode se sair melhor no decorrer do trabalho. Quando forem procurar um tema, eu acredito que em um espetáculo junino o mais importante de tudo é o tema. É do tema que você vai conseguir contar uma história, que é a história desse tema. É do tema que você vai transmitir emoções. Então, tudo isso conta no final. Se você passou muita, se você passou pouca emoção, se você transmitiu bem, se você não transmitiu, certo? Então, o tema ele tem que ser bem estudado, tem que ser refeito, tem que ser relido, tem que ser apresentado para as pessoas. Pega o seu tema, bota debaixo do braço, chega para um amigo que também gosta do mundo junino e vem, ó, fulano, conhece esse... Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui? Será que ficaria interessante? E outra dica importante, viu? Quando forem estudar, elaborar um tema, já pensem no que podem fazer com esse tema dentro da quadrilha. Não façam simplesmente, eu vou falar sobre caderno. Aqui, o tema da minha quadrilha vai ser caderno. Aí chega no dia, não sabe o que fazer na entrada, não sabe o que fazer na hora dos noivos, não sabe o que fazer no casamento. Quando forem pensar no tema, também já botem na mesa, lá na hora que você estiver fazendo o seu projeto, o que vai acontecer em certo momento. Será que nesse momento vai ter um peso emocional? Quadrilha, hoje em dia, quadrilha está levando muito em conta isso, o emocional, transmitir emoção. Deixou de ser apenas uma coreografia e um casamento para transmitir emoções. A gente tem que sentir lá na entrada e terminar esse sentimento no final. Seja um sentimento bom ou um sentimento ruim. Não um sentimento ruim da quadrilha não ser boa, mas sim de que aquele era o final. Foi bem feito, mas não ficou um sentimento legal. Certo? Então, na hora de estudar, de pesquisar o tema, é importante ver esses pontos. O que fazer em cada momento, quais personagens a gente pode colocar os destaques dentro desse tema. Hoje em dia isso é muito importante. Hoje em dia colocar todos os personagens da quadrilha dentro do tema já conta muito, certo? Eu nunca fiz curso de jurado, tenho vontade, mas eu acredito, pelo que a gente assiste, que isso conta bastante, certo? Então, acredito que aqui hoje, junto com vocês, a gente deu uma brida melhor no que é uma quadrilha junina. Simples, que se chegar ao ponto dela deixar de ser simples, ela já vai não ter tanto impacto, certo? A gente sabe que existem espetáculos juninos enormes, certo? Mas a gente viu que às vezes esses espetáculos juninos enormes, com grandes parafernálias e tudo mais, às vezes eles não conseguem bater os pequenos espetáculos simples e bem feitos, certo? Não por qualidade de técnica e tudo mais, mas simples por uma coisa, como eu já disse várias vezes: transmitir emoção. Não é porque você está fazendo um espetáculo grandioso, enorme, que você vai conseguir transmitir emoção.
você só vai estar mostrando, como eu falei aqui, de novo, mais uma vez, um grande espetáculo. Certo? E pensem também que uma quadrilha pequena, de 16 e 20 par, ela pode ser um grande espetáculo também. Pode ser um grande espetáculo de dança, pode ser um grande espetáculo de atuação, certo? Tudo isso vai contar. Normalmente as quadrilhas grandes, elas focam mais na dança porque ela tem quantidade, tem 60, tem 50, tem 40 par. Isso vai contar muito na hora no final das contas. Mas emoção não vai ter. Sabe o equilíbrio? A gente está vendo o equilíbrio aqui. Mas como acredito que eu esteja falando mais com um público mais do interior, não tem essa visão muito grande de quadrilhas enormes. Então, a dica principal aqui para finalizar é: passem emoção. Quadrilhas pequenas. Passem emoção, certo? Você transmitindo a mensagem, tanto para o público, tanto para os jurados. Se você, aquele velho ditado, se você não for campeão ou campeão do festival, você vai ser campeão do público. Isso vai trazer... Chama ele seu esposo pra vir segurar o espelho pra mim. Porque eu mesmo não enxergo não. Eu tô passando a base no olho pra fixar. Nem um espelho. Ficou bom. Passar outra camada de base no olho. Há quem prefira passar com o pincel a base no olho. Eu prefiro com a esponjinha tipo queijo. Eu enxergo menos. Eu vou pegar a paleta. Vou usar as mesmas cores que eu usei no olho da menina. Marrom. Esse aqui, ó. A técnica é: passa o pincel, sopra e vai dando leves batidinhas. E espalha bem. Talvez não saia tão bonito quanto a dela, porque eu enxergo pouco em mim. Depois eu vou usar esse outro tom de marrom. Vou puxando. Aqui em cima, vou usar um tom de vermelho. Vou pegar a base de novo. Vou passar um pouquinho aqui e espalhar lá pra cima. Fazer o côncavo. Bem levezinho.
Agora, vou aplicar o amarelo. Sempre a técnica, passa e sopra um pouco. Por cima do amarelo, vou passar um glitter amarelo. E eu tô me pintando todinho. Estavam me perguntando a técnica do delineado. Essa daí vai ser difícil de explicar. Porque... eu não uso delineador. Eu uso sombra líquida. Dura mais. Pincel bem fininho. Pra fazer delineado. Eu começo de dentro. Eu faço todo o contorno do olho dentro. E vou puxar aqui fora. A interferência aqui. Não é? Sem um espelho aqui é triste de fazer. Sai todo borrado. Cadê o pincel? Pincel para fazer delineador. Ele é melhor de fazer.
Ficou certinho? Ficou certinho? Ei, tu sabe, né, que eu sujeito o sofá. Aqui na pontinha do olho, eu vou dar um ponto de brilho. Só pra dar aquele brilhinho de leve aqui na pontinha do olho. Está certo, não? Quando tô chegando, não sei. Eu preciso fazer até for do lado, né? Né? Hã? For do lado, né? Esse é o perfume. Aqui eu passei corretivo embaixo. Ela não interfere aqui. Pode tirar essa lá da minha? Pode. Pode. Vou fazer um esfumado preto com o mesmo marrom que eu esfumei em cima. Eu vou esfumar embaixo. Venho com o amarelo e faço a mesma coisa aqui no cantinho. Olha aqui, parece meio fraco. Tá, ficar mais brilho. Não, que eu cheguei a brilhar. Eu acho que a única cor que eu não vou colocar é os cílios. Bota só uma. Hã? É, tá certo. Mas meu cílio é quase nada. Deixa eu tentar colocar aqui, né? Ver se eu consigo enxergar pra colocar os cílios. Só pra demonstrar aqui. Vou colocar os cílios. Eu corto as pontinhas. Meço pra ver se tá do tamanho do meu. Que é que meu olho é grande. Vou lá, passo a cola. Espero secar um pouquinho. Se eu consigo colar aqui. Nossa, eu sou desse tamanho. Tem como no meu dedo. Eu não trouxe negócio de botar, não. Coloquei, cara. Eu não tô mais nem enxergando nada. Ok. De auxílio aqui. Colar os cílios.
Ai, já tô chorando. Ardendo. Tá igual? Igual a dela. Igual a tua. Sim, tá. Ui, que susto. Tá vergonha. Foi? Porque eu tenho um bichinho de colar, só que eu não trouxe. Gente, o negócio tava no meu olho. Passa a máscara. Agora, passar a máscara de cílios. Então, gente. A parte mais triste é essa aqui. Ai, tá aqui dentro. Descolou daqui. Vai, tá chegando um pouquinho aqui, ó. Eu vou fazer metade da pele. Acho que essa aqui é a minha cor. Eu acho, não sei. Se não for, vai ficar assim essa aqui mesmo. O que é preciso que mais falar, não fala. Então, os olhos deixam. Que é? O que é pra falar, não fala. Fala os olhos deixam. Vou passar aqui a base agora. Essa aqui também vai vir com essa. Agora eu vou passar a base. Vou usar o pincel língua de gato. Taca ali base. Taca ali base, que isso aqui tem que durar a noite todinha. Normalmente a gente se maquia cedinho. Assim, tipo assim, começa a se maquiar às 6 horas da manhã. Aí a maquiagem tem que durar até o festival. Normalmente a gente dança 10 horas, meia-noite. Tem que chegar lá com a maquiagem inteira. A gente faz o rebocão. O mais feio aqui é minha sobrancelha. Aqui não tem mais jeito não, viu? Eu pintei a testa de preto. Vem com a esponja para fixar a base. Bonita que é minha comer, né? Vocês estão vendo, né? Acho que é. Se não for, vai ser.
Vou colocar agora pó de banana aqui embaixo dos olhos. Esfumega. Vou fazer o contorno. Passar o blush. Não sei repousando. Quem vê que pensa que eu vejo aqui. Acredita, né, Glaucia? Que eu faço assim. Confusão pra fazer a maquiagem aqui, né? Aqui é... Vamos dizer aqui mesmo. O iluminador. Passou pelo cinteiro agora. Geralmente a gente dança com batom vermelho. Acho que eu tô bem grifinória. E acabou. Pronto. Alguma pergunta? Não, sem perguntas. Onde é que é aquele negócio que sai?